Estamos aqui hoje, vamos começar mais um episódio do Empoderada Cast, que é um podcast com o intuito de inspirar mulheres, homens, pessoas empoderadas a superar suas dificuldades e assim crescer cada vez mais, tanto nas suas carreiras profissionais como também pessoal. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Laísa Lima. Seja bem-vinda, Laísa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para a gente fazer uma troca bem legal. E é uma honra poder passar um pouquinho da minha história para quem vai nos assistir. Isso aí, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos brindar para a gente começar? Brindar! Isso aí. E nós seremos agora... Brindou, tem que beber. Tem que beber, justamente. Então, vamos agora dar início a mais um episódio do Empoderada Cast com Laísa Lima. Então, antes de a gente começar a contar a história, antes de começar a te conhecer um pouquinho mais, por favor, me fala o que define quem é Laísa Lima. Laísa Lima. Eu me considero uma pessoa muito resiliente, que tive que passar por várias circunstâncias na vida para chegar à Laísa Lima de hoje. Uhum. Primeiramente, eu sou muito temente a Deus, tudo que eu faço é com propósito. Muito família, a minha família é minha base. A maternidade é muito importante na minha vida, meu casamento e a minha profissão. Sou completamente apaixonada pela estética. Essa é a Laísa. Ai, que maravilha. Já vi que é uma Laísa cheia de dons e habilidades, né? Muito, gosto porque muito você da nossa realmente pontuou aí pontos importantes que eu acho que é o que faz a gente ser empoderada, né? Com certeza. Porque o empoderamento que a gente busca, que eu acho que as mulheres, principalmente, deveriam ter, é justamente essa junção de família, amar a Deus, conseguir maternar, ser esposa e ainda se sentir apaixonada pelo que faz, Sim. pela profissão que tem, mesmo que não seja ser dona do lar. Então, a gente também tem essa opção hoje em dia de você ser empoderada fora, não só da administração do lar, não é verdade? Sim, com certeza. Eu me sinto muito honrada em trabalhar com o que eu amo, mas a minha prioridade sempre vai ser o meu primeiro ministério, a minha casa, meu lar, é minha filha, é meu esposo. E se não fosse eles, eu não ia me sentir tão empoderada assim no meu trabalho, de seguir sua carreira. De seguir minha carreira, porque isso com é mais certeza. importante, né? Com certeza. A gente tem ali as fases, as etapas, como que eu posso te dizer? Na nossa vida, em que a gente realmente tem que dar prioridade. E quando a gente dá prioridade ao nosso ministério familiar, que é em primeiro lugar, na Bíblia mesmo fala, né? Primeiro a gente tem que cuidar da família, para depois da igreja e depois das outras coisas. Então, Deus honra e a gente consegue ser sucesso, consegue ser feliz em outro ministério que você escolha que não seja a família, quando ele está priorizado. Então, já começando a falar de família, eu sei que você está aqui nos Estados Unidos tem 5 anos, não é verdade? 5 anos, esse ano faz 5 anos. Muito bem. Então, assim, já é um tempo bom, mas não é um não tempo é tão grande, né? Não é um tempo tão grande, mas já passou pelaquele perrengue. Sim. Então, já vamos começar por aí, antes de falar um pouco da sua carreira profissional. Me conta como foi a vinda para os Estados Unidos, a decisão da vinda para os Estados Unidos e um pouco como foi essa trajetória de 5 anos de vida de imigrante. Sim, então, esse ano faz 5 anos que eu estou aqui com a minha família e nós decidimos juntos, eu e meu marido, que aqui é um país da oportunidade. E desde o Brasil nós conversamos, se fosse para vir para cá, que foi debaixo de muita oração, debaixo do propósito de Deus, era para viver o extraordinário da vida. Que se fosse para viver uma mesmice, continuaríamos no Brasil. Sim. Né? Então, a gente veio para cá com muito foco, muito novos também, inclusive, né? Eu vou fazer 30 anos, então eu cheguei aqui, eu me considero nova, né? Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu e meu esposo, eu não tinha opção A, B e C. Eu tinha que fazer a opção A dar certo, e se eu vim aqui... Não tem esse negócio de plano B, né? Não. Se eu deixei a minha família, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho no Brasil, foi para realmente viver o extraordinário da vida, né? Então, nós chegamos aqui, como sempre, como a maioria dos imigrantes, né? A gente vai crescendo de degrau para degrau, que eu acho esse país fantástico, porque a gente consegue
observar a nossa evolução, Sim. né? É nítido. Então, a gente chegou aqui morando num apartamento, um quarto e sala, não tínhamos carro, o meu marido trabalhando na construção. Eu, quando cheguei aqui, não vim pensando em atuar na minha área. A gente sempre vem, né? Ai, vou para faxina, mas eu vim... Por falta de informação, Sim, né? O que a gente sim. recebe é que a gente não poderia exercer a nossa função. Sim, mas eu vim assim, se for, eu até lembro exatamente quando eu falei pro meu marido, se for para eu limpar privada pra gente crescer na vida, eu tô com você. E vamos junto. E foi assim. E quando eu cheguei, que eu fui dar o meu primeiro help, que eu deixei minha filha na babá e morando em um quarto e sala, Sua filha tinha quantos anos quando vocês vieram? 3 anos. 3 aninhos. 3 anos. Me sobrou $20 no dia. É difícil. Aí meu marido chegou, e aí, como é que foi seu primeiro dia de trabalho e tal? E eu super feliz, ai, foi ótimo. Entrei em cada casa linda, tal, sempre honrando muito tudo que eu fazia também. Muito grata pela oportunidade também de estar trabalhando, porque no começo aqui também é difícil encontrar trabalho, né? Aí, e aí, quanto você ganhou, tal? Ai, paguei babá, tal, sobrou $20. Ele, o quê? $20? Sim, $20. Ele falou assim, vamos pesquisar. Quanto é um design de sobrancelha? Aí eu falei assim, em média, $20. E a minha filha chorando, tal, porque longe de mim, De né, deixar babá. fora. Aham. Aí ele falou assim, Laísa, se você fizer uma sobrancelha por dia, você ganha isso. Eu falei assim, é verdade. Ele falou assim, olha, eu te apoio. Meu marido foi primordial nessa jornada. Eu te apoio a tentar. Vamos tentar. Eu falei assim, eu tenho a formação de estética no Brasil, mas, igual a gente falou, por falta de informação, a gente acha que talvez, né, não Algo vai. impossível. É impossível. Eu vim, sim, pensando em ser um part-time na minha vida estética, Sim. né? E aí, falei, não, vamos tentar. E aí, pedi muito a Deus orientação e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou investir na internet. Entrei nos grupos da cidade, que desde então eu não estava, e comecei a publicar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí apareceu uma cliente, apareceu outra cliente. Uma já indicava para outra. Uma já indicava para outra. Fiz meu cartãozinho com muita dificuldade na Staple, com inglês, né? No início, fiz um cartãozinho, coloquei dentro onde eu ia distribuir meu cartão. Fui abrir conta no banco, entreguei para as funcionárias do banco, ia no supermercado, eu entregava, ia vizinha, e foi assim, nunca tive vergonha. Fez a sua parte. Fiz a minha parte, justamente. fiz a minha parte. E aí, de uma cliente virou 2, de 2 virou 3, tinha dia que eu atendia 3 clientes, no outro dia já não tinha, mas não desisti. E nisso tudo, em um apartamento de quarto e sala e com a minha filha de 3 anos. Não tinha maca, não tinha nada. Comecei... Atendi ali no sofá ou na cadeira. Eu nem tinha cadeira. Quando eu comecei a atender, a minha primeira cliente, falei assim, meu Deus, eu tenho uma cliente. Eu peguei uma cadeira emprestada da minha vizinha, porque nós dormíamos num colchão. A minha vizinha me emprestou uma cadeira e eu fui rapidamente na CVS comprar uma pinça, porque eu não tinha, não trouxe nada. Deixei tudo no Brasil. Comprei a pinça, fiz a cliente e nisso foi uma, foi duas, juntei o dinheiro contadinho. Comprei uma maca da mais baratinha e aí foi. E aí você foi escalando. Fui melhorando. E eu sempre tive um pensamento de eu quero melhorar mais, eu posso conquistar alguma coisa a mais. E isso foi muito bom porque não me paralisou, né? De uma maca, eu comprei uma luz legal, comprei um quadrinho bonitinho, jogava um cheirinho para cliente chegar, já tirava uma fotinha do antes e depois legal. Esse ponto que você está falando é muito importante. A questão do quê? O que eu vejo nisso aí, que muitos profissionais pecam, ou muitas pessoas que chegam do Brasil formado ou que formam aqui pecam. Tem que ter investimento. Tem. Você viu que você trabalhava para reinvestir na melhora do seu atendimento, para estar pronta para receber mais cliente. Infelizmente, eu entendo que tem muita gente que não tem um suporte que talvez que você teve, que eu tive, de ter alguém ali lutando pelas contas básicas, enquanto a gente luta... Investe, né? Investe, na né? Eu investi, além de também
em materiais, que eu também, no início, eu fazia no sofá, na minha sala também, numa cadeira da cozinha. A luz era um abajur que eu tinha ganhado. E depois de um tempo, eu comprei uma maca usada de uma moça que fazia massagem e foi pro Brasil. Aham. Enfim, e fui investindo. Depois eu comecei a ter mais clientes, eu fui investindo em novos cursos para validar meus certificados, que a gente também vai falar sobre isso aqui, porque eu sempre pergunto para as meninas que até então, por enquanto, as nossas convidadas sempre foram da área da beleza. E essa é a maior dificuldade que a gente passou, quem tá aqui, eu acho que de 5 anos para trás, é justamente a falta de informação que hoje nós temos, que hoje eu faço questão de propagar para as pessoas, de que você consegue sim validar a sua carreira aqui nos Estados Unidos. Então, o investimento tem que ter. Tem, Então, com porque se certeza. você tivesse parado e ficado pensando, uma sobrancelha podia estar bom. Se eu tive uma cliente que aceitou na cadeira com uma luzinha qualquer, todas vão aceitar. Mas isso é um tipo de pensamento de que não quer crescer. Sim, não é sim, verdade? E é muito importante. Eu conto isso para as pessoas porque eu respeitei a minha fase, né? Porque muitas das pessoas não passam para a segunda fase do empreendedorismo ou independente da profissão que tenha, porque não teve a paciência, né? Da primeira fase. Esperar. Muita gente, não, eu não quero começar a atender, eu não tenho um espaço legal, eu não tenho uma marca. Não, mas quer ter tudo pronto. Não, e é tão gratificante olhar para trás e ver o meu início. A trajetória. Né? E eu não desisti. Então, as pessoas não podem desistir, porque a gente começa de baixo mesmo. E é linda a nossa história. Hoje em dia, eu fico vendo minhas fotinhas quando eu mando para o marketing para fazer uma publicação legal. E eu fico lembrando, gente, eu era tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei a marca. E eu tirava uma fotinha foi grata e em cada postava. Etapa, né? Em cada etapa. E que isso sirva de inspiração, porque ninguém vai chegar com um estúdio lindo e maravilhoso. Sim. Tudo é de pouquinho a pouquinho. A minha única tristeza desse início é porque justamente eu não tenho fotos, porque na época, 9 anos atrás, tava começando o Insta, essas coisas tudo, e nem celular eu tinha. Então, o que acontece? A gente não tirava foto de tudo, então eu, às vezes, tento procurar, se eu não tinha, às vezes, uma fotinha, porque eu fui tirar da minha filha e tava a marca lá pra me ver, né? Mas, assim, eu tenho na minha memória bem clara o meu início aqui nos Estados Unidos, e que justamente isso eu gosto de levar como inspiração, como você falou, respeitar o processo. Sim, é muito importante. É importantíssimo. É muito importante. Falando em processo, me conta como foi o seu processo de você validar uma profissão que você já exercia no Brasil, que é super valorizada e que aqui também é muito valorizada, mas há 5 anos atrás ainda era um caminho pouco se falado e com muitas inverdades. Sim. Como foi seu processo? Sim. Então, eu me formei no Brasil, fiz faculdade de estética no Brasil. E quando eu cheguei aqui, as informações que a gente tinha eram muito rasas, né? Ai, você talvez vai ter que estudar de novo, não vale o diploma daqui. E não, eu não desisti, corri atrás. E sim, tem como você validar o seu diploma do Brasil aqui nos Estados Unidos. Sou legalizada na minha profissão, tenho certificado do Estado. Na minha época, inclusive, foi uma fase da prova do State Board muito difícil, né? Porque era aquela prática. Que tinha prática ainda, Tinha né? prática, o inglês muito fraquinho, então a gente tinha que fazer 10 procedimentos perto de uma jurada. Tinha que fazer uma prova escrita também. Terrível mala. Terrível mala. Hoje em dia, as coisas, graças a Deus, estão mais fáceis, né? E passei também, graças a Deus, consegui validar. E também você tem que comprovar suas horas, né? No Brasil. Sim. Então, os estúdios, as clínicas que eu trabalhei no Brasil, consegui documentar tudo isso e consegui, graças a Deus, a sonhada... Licença. Né? Que é muito importante a gente trabalhar certinho aqui no país. E a estética do Brasil é muito valorizada, né? Eu brinco com minhas amigas de profissão do Brasil que muita gente que tá lá quer algo daqui. Quer técnicas daqui. E a gente aqui fica doido querendo ir pra lá fazer um curso. Sim, mas só que a estética do Brasil é muito valorizada em todas as áreas. E é mais avançado, até porque o curso é uma faculdade, é um curso mais extenso. Sim. Na sua época, ainda eram 300 horas, né? Na minha época que eu me formei também. Hoje, pelo menos, subiu para 600. Mas, assim, era um curso raso pela responsabilidade da profissão. Com certeza. E eu falo também que a área da estética ela é valorizada, mas você não pode se acomodar. Não.
Não pode. É estudar pro resto da vida, É o resto gente. da vida. Aham. Eu sempre faço os cursos para me atualizar Sim. em todas as áreas, Então, hoje em dia, existem muitas pessoas que aprendem algo em internet, em YouTube, e eu acho isso super válido. Eu acho que sim, a internet tem muita coisa legal para entregar para gente, mas nada substitui um curso Algo avançado. presencial. Eu falo que você tem sim que fazer um curso avançado e a internet depois te acrescentar. Ele vai te dar uma dica, vai tirar uma dúvida, mas como você falou, a formação avançada, em cada protocolo que você vai fazer, você tem que ter um curso separado para aquilo, Com né? certeza. Eu termino um curso, eu faço outro. Eu termino um curso, eu faço outro. E essa era do digital faz você ficar por dentro de tudo. Então, E o seu cliente também. Com Que o perigo tá aí. Se o então- profissional não correr, ele fica para trás. Sim, então eu compro o curso do Brasil, eu compro o curso da Europa, eu compro o curso das russas. Então, o digital faz isso. Você consegue saber várias Acesso. técnicas do mundo todo, mas sem esquecer do primordial que você tem, sim, que fazer um curso mais avançado para Isso. iniciar nessa carreira que é muito séria. Sim, né? é muito importante. É que a gente falou aquela questão da etapa lá no início, que você trabalhava e reinvestia para crescer. Quando um profissional formado, independente da carreira, eu acredito que em todas as carreiras seja assim. Eu sempre fui da carreira da área da beleza e do empreendedorismo. Então, dentro das minhas duas carreiras que eu exerço, o estudo, gente, ele não para nunca. O que eu sempre falo, acho que em todo podcast eu repito isso, porque realmente é a realidade. É você estar estudando, fazendo curso avançado, participando de conferências, se manter atualizado. Hoje em dia o cliente sabe tanto quanto você Sim. de nome, de protocolo, ele não vai ter o conhecimento técnico ali. Então, o reinvestir na carreira é o que faz a gente ter sucesso e é o que vai te manter Sim. no sucesso na sua carreira, Sim. não é verdade? E eu brinco também que, ai, saudade da época que só você fazer uma sobrancelha bem feita, os cílios bem feitos, tava bom. Não, hoje em dia o marketing tá aí, Sim. né? Então, além de técnicas dos procedimentos, eu estudo muito marketing também, né? Porque a internet veio para aí e quem não tá na internet acaba que fica para trás. Sim. Então, a gente tem que se reinventar todos os dias, né? Não é somente você atender o cliente, você tem que ter um portfólio dos seus atendimentos, investir no seu Instagram. Eu brinco também que a gente tem que ser a blogueira do próprio negócio. Sim. Porque se você não for sua blogueira, quem vai ser? É. Não é mesmo? Se você é o rosto do seu Com negócio, certeza, né? com certeza. Então, é investir também no digital, que está aí super em alta, e postar mesmo, porque hoje em dia, quando você procura algo, é no Instagram, Na na rede internet que social. você vai procurar, né? Isso é muito importante porque as pessoas procuram lá, o seu cliente vai vir de lá. Os alunos que formam também, os que estão começando na carreira, eu sempre falo com eles a importância disso também do digital, do marketing, da posicionamento, Sim. da imagem. Começa do zero. Ah, mas eu não tenho seguidor. Eu falo, gente, todo mundo começou do zero. E eu sempre falo, o seu perfil menor, às vezes, tem mais acesso que o meu maior. Porque você vai pegar ali a sua comunidade e um vai indicar para o outro. Tem que ter um Sim. começo, né? Como você falou, a questão de que todo mundo começou de baixo. Sim. Uma coisa que é engraçada falar sobre isso de começar, que eu recebo muitas alunas com medo desse negócio de que, mas eu não tenho condição de abrir meu espaço e tal. Eu falo assim, olha, todo mundo começa de casa. Infelizmente, sabe aqueles que chega pronto na escola, que já tem condições para já abrir um espaço, que já tem condições já para começar a empreender com seu próprio business? Olha, pouquíssimo desses vão para frente. Sim. Porque eles se frustram, né, muito rápido e desistem. Porque tem uma jornada a ser seguida. Com certeza. Mas o melhor de tudo é que vale a pena, né, Vale Laísa? a pena. Vale a pena. Vale muito a pena, é muito gratificante. E ainda mais eu vim da área jurídica, eu fiz faculdade de Direito, que há anos atrás a estética não era o que é hoje. Né? Não era tão validada, né? Não era. E eu, desde pequenininha, eu sempre falava com a minha mãe, eu quero ser esteticista, eu quero ser maquiadora e tal. E minha mãe me apoiava, mas sabe aquela coisa assim, vai fazer uma faculdade primeiro? Tipo assim, vai se formar em algo? Vai ser alguém? Sim. E eu fiz a faculdade de Direito, a qual eu sou muito grata também, que me fez quem eu sou hoje. Eu acho que eu falo que a faculdade de Direito todo mundo tinha que fazer.
porque te prepara para a vida, né? Você enxergar a vida com outros olhos. E fiz a faculdade de Direito, mas o meu ganha-pão, vamos dizer assim, sempre foi estética, né? E eu entrei no fórum para trabalhar. Nos finais de semana, eu fazia as maquiagens das juízas do fórum, Olha. fazia sobrancelha, alguém me via no fórum, ai, que linda essa sobrancelha, quem faz? Eu faço. Então, justamente. esse foi meu ganha-pão, independente da área que eu estava atuando, que era o direito, né? Então, hoje em dia, eu fico muito feliz a proporção que isso tomou, né? Porque quando você fala que você é esteticista hoje, você é respeitada, Sim. né? Que antigamente você não era. Uhum. Né? Então, eu fico muito feliz de ter aquela Laísa de anos atrás, aquela menina, nunca desistiu do sonho dela, né? E isso é muito gratificante, viver o que eu amo, né? Sim. Fazer o que a gente ama na área profissional, eu acho que é o mais importante. Que eu sempre brinco, falo assim, ó, trabalho já dá trabalho no próprio nome, né? Se a gente puder, só ficava em casa. Mas quando você tem algo que estimula, quer fazer o que você ama, ele acaba que no final das contas se torna algo tão prazeroso, Sim. que é o resultado que a gente vê na nossa cliente, Uhum. né? E agora, entrando um pouco na área de família, você também fazer algo que você ama, que você se sente bem, você acaba se tornando um exemplo para sua família, para os seus filhos, Sim. né? Para o seu esposo, que também precisa de um estímulo, de entender que, né, que tá tudo sendo ali acontecendo no seu devido lugar, porque, querendo ou não, a mulher sempre parece que é a fonte ali, né? Que direciona que tá tudo indo bem. Sim. Então, trabalhar no que ama já é muito importante. Por isso que eu falo com muitas clientes minhas, independente do tempo que ela tá, da idade que ela tem, por que não começa em algo que você vai se sentir bem, Sim. já que você se sente tão frustrada na profissão que você tá? Então, falando sobre família, me conta um pouco dessa experiência sua de maternidade, de esposa, quais desafios que você passou nisso, como você mesmo citou, você teve sua filha numa idade relativamente nova, Sim. comparado hoje geralmente, que as pessoas têm filho mais velho, né? Como foi esse desafio? E você estava estudando direito também ainda, né? Então, sim. bem grande o seu desafio. Sim, pois é. Quando eu engravidei, quando a gente engravida nova, a gente pensa, meu Deus, e agora? Né? E não, a maternidade me fez uma fênix, me fez ressurgir das cinzas. Minha maternidade foi muito complicada, tive depressão pós-parto, foram muitas coisas que aconteceram, mas ela me fez ir lá embaixo, mas depois me fez dar um salto muito grande. A minha filha, hoje em dia, ela é minha parceira, sempre foi. E eu sinto que nós vamos ser sócias quando ela crescer, porque ela cresceu junto com o Face Spa. Ela sempre estava ali comigo, desde os primeiros atendimentos, ela estava ali do meu ladinho. E quando eu vou gravar vídeos, vou lançar algum produto, ela dá ideias, ela está ali comigo, ela opina. Foi muito desafiador. Eu tiro o chapéu para as mães que ficam no lar para cuidar dos filhos. Isso é muito gratificante. Honro muito a vida delas. E também honro muito quem sai para trabalhar, porque a maternidade não é fácil. Não. Porque o meu dia a dia hoje é de acordo com o dia a dia da minha filha. Se ela tem reunião, eu paro o que eu tô fazendo e vou pra reunião. A gente fecha o schedule e não atende cliente. Não atendo cliente. Eu que coloco ela no bus, eu que pego ela no bus, eu que dou o café da manhã. A minha vida, a minha prioridade é minha filha, porque eu fui criada em um lar que a minha mãe sempre teve que trabalhar muito. Então, sempre tive a minha avó para me dar um suporte, sempre teve alguém para cuidar de mim. E hoje eu me sinto muito privilegiada por ter o meu próprio negócio. Proporciona isso, a minha profissão me proporciona a saber os horários que eu vou trabalhar, né? Então, a minha agenda é da minha filha. E sou muito grata a isso, de poder cuidar dela, não terceirizo a educação dela. Então, igual eu te falei, eu que coloco no bus, eu pego, vou na reunião, levo alguma coisa. A maternidade, eu falo que o que a maternidade ensina para uma mulher, nada mais ensina. Sim. Né? Ela me transformou.
ela transforma a gente. Transforma. A cada filho, você só teve uma ainda, Ah, mas eu te falo que a cada filho a gente renasce sim. com uma força, uma coragem, uma visão, uma criatividade que você não tinha antigamente. Não. Até porque eles são completamente Não. diferentes um do outro. Então, eu tenho muito isso, eu sempre falo isso da minha história, do renascimento que cada filho meu representou na minha Sim. vida. E é uma coisa que eu brinco sempre, eu falo, até quando eu engravidei, eu falei, gente, agora vocês se preparem, porque na gravidez é porque eu fico mais criativa. Mas quando você se torna mãe, é isso, você tem que Sim. lidar com coisas que você não Sim. lidava antigamente. Uhum. Ao mesmo tempo, você não tá... Antigamente, você não conseguia focar em 2 coisas. Hoje, você foca em 3, 4. Sim. Seu olho tá rodando, você tá vendo o que a criança tá fazendo. Você tá atendendo sua cliente pensando, nossa, hoje tem reunião da escola. Eu tenho que saber se a pessoa... se a criança fez o homework, se a criança... como é que tá? Tem que lavar roupa. Nossa, hoje foi pra escola com a última calça, tem que lavar... A gente, mesmo tendo os suportes, né, que a gente tem, os apoios da família, quem pode ter, a gente, como mãe, tem essa preocupação o tempo inteiro. A gente não tem a opção de dar errado, né? Que uma vida depende da gente. Da gente, né? E o mais do depender, que eu prego muito, isso, eu levanto essa bandeira, é você inspirar. Com certeza. Você inspirar os seus filhos, como você falou que você inspira a sua filha. Você é um exemplo para ela, que com certeza ela vê um sucesso nesse, que ela quer seguir. Sim. E não somente na área profissional, né? Não adianta a gente dar um conselho para os nossos filhos e fazer outro. Eles vão fazer o que a gente faz. Eu falo isso na música que você escuta, no alimento que você vai comer. Eles são um exemplo, eles são um espelho, né? Então, hoje em dia, eu me sinto uma pessoa melhor para eu poder passar para minha filha esse exemplo, para ela querer ser uma pessoa melhor, se alimentar bem, se cuidar. Então, a maternidade é muito além disso, né? Então, realmente, eu me preocupo muito o que eu vou passar para minha filha, o que ela vai passar para os filhos dela, porque a gente está cuidando de uma nova geração. A gente tá seguindo gerações, né? A gente está direcionando gerações. A responsabilidade é muito grande. Eu vi uma frase esse dia mesmo que fala, os filhos, eles não seguem os seus conselhos. Eles vão seguir o seu exemplo. Com certeza, então, é isso. É difícil a gente falar uma coisa e fazer outra. Com o tempo, a gente vai aprendendo isso, porque também no início da maternidade, você quer falar algo que poderia... que é o certo, mas a gente mesmo, às vezes, também não sabe seguir. É uma coisa muito importante, falando na maternidade, que eu também li esses dias, que eu achei bem interessante, é a questão de que eu não sou responsável, eu não fui responsável pelo lar que eu cresci, mas eu sou responsável pelo lar que meus filhos vão crescer. Então, a gente tem que, de geração em geração, melhorar o erro que talvez quebrar ciclos. Que nossos pais tiveram e que os nossos filhos não sofram esse. Eu sei que quando eles tiverem a família deles, eles também vão ter algo para poder melhorar, porque a gente é humano e erra, mas a nossa responsabilidade é justamente isso. Como fala na Bíblia, né? A maldição, ela passa em até a 4ª geração. Hereditário. Então, quando você decide quebrar a maldição vindo dos seus antecedentes, dos seus pais, dos seus avós, e fala, não, para o meu filho eu não vou passar essa maldição, eu vou passar a bênção, ela também se prolonga eternamente. Com certeza. Então, essa é uma responsabilidade como mãe, né? Chegando no Dia das Mães aí, a gente fica já pensando nisso, não sei você, mas eu já fico pensando assim, qual o meu papel de mãe? Fica nostálgica. Qual tá sendo o meu papel de mãe, o que eu tô fazendo? Então, isso é muito importante a gente entender da quebra de maldição e do exemplo que a gente quer passar e inspiração. Com certeza, em todas as áreas. Sim. E me conta, você falou também que você é cristã? Sim. Sim. Qual igreja que você é? Eu sou batista, eu vou na Batista. Então, muito bom. Você, então, tem, independente da religião, quando a gente tem algo que a gente acredita, né? Quando você tem Deus, que você acredita em Deus, que seja o seu foco, as coisas são difíceis, mas você tem a certeza que vai dar certo. Sim. A minha profissão, eu falo que é o meu propósito de vida. Eu carrego o Face Spa como mesmo meu ministério. Eu gosto sempre de colocar uma música, uma pregação, para ser um momento eu, minha cliente e Deus. Sim. E eu fico muito lisonjeada quando clientes falam assim, aqui a atmosfera é diferente.
nossa, eu senti a presença de Deus. Teve um atendimento que a cliente falou assim, não, espera um pouquinho aí que a lágrima vai sair. Eu falei assim, Senhor, estou fazendo conforme a tua vontade, eis aqui a tua serva. Então, isso é muito gratificante, Sim. saber que eu estou fazendo o que eu amo e o que Deus quer que eu faça. E cumpro o meu ministério. Então, eu gosto muito de desmistificar que a área da estética, a área da beleza, é um momento de fofoca, é de disputa. Justamente. Não, a gente tem que aprender a cuidar da beleza, mas também da dor da cliente que está ali. Sim. Que Deus te use para falar uma palavra amiga, que seja um momento de descanso para ela, de paz interior, né? Porque nós, imigrantes aqui, eu falo que a gente sempre, quem está aqui, foi uma escolha muito difícil. Então, a carga emocional desse país é muito grande. Então, que aquele momento ali com você seja um momento de descarrego. De alívio, né? De alívio. De alívio. Então, eu sou muito grata por eu conseguir entregar um trabalho de qualidade, mas por trás disso, eu tenho certeza que Deus leva clientes até a mim, talvez para ouvir uma palavra do nome dele. Com certeza. Né? Com certeza. Para sair dali sabendo, nossa, Deus está comigo, né? E quando a cliente entra, eu falo, Senhor Jesus, usa minhas mãos, usa minha boca, que saia da minha boca o que o Senhor queira que saia para edificar a vida dessa cliente. Justamente. Então, talvez a cliente nem volta por conta da minha mão de obra, mas sim pelo ambiente. Né? É uma junção. Sim, é as uma pessoas junção. Quererem estar no ambiente. Isso é muito importante. Isso é algo que eu sempre falo também, que é algo que a gente tem que colocar, nós que temos a nossa fé, como inegociável. Inegociável, porque quem vai te sustentar e quem vai ali ter um compromisso com você, em primeiro lugar, é Deus. Com certeza. Né? Então, a gente abençoar a vida das pessoas que Deus liberou para a gente ter acesso, que a gente tem acesso, como você falou, há momentos a cliente muitas vezes vem com tanto problema, com tanto cansaço, que isso é uma responsabilidade acima de saber um protocolo, a responsabilidade de você, o que eu vou melhorar a vida, eu vou melhorar o dia dela. Sim. E os nossos atendimentos são muito íntimos, né? É muito toque, é muita troca de energia. Então, é muito importante a gente saber filtrar a cada energia que a gente recebe, né? Para filtrar a energia e entregar uma energia boa, uma energia do bem. E isso é muito importante também para os atendimentos da área da estética. Então, nos cursos que eu ministro, eu também deixo isso muito claro, que nós temos que ser filtros das nossas clientes, né? Sim. É além da estética, é além da beleza, é também ser uma mão amiga, é ter um abraço, é falar uma palavra do bem, é dar um conselho. Porque a pessoa está ali, ela precisa de você, né? Naquele momento, Deus pode te usar em qualquer área. Ela decidiu confiar no seu trabalho. Com certeza. Né? Mas é como você falou, você cria uma atmosfera que eu também prezo muito por isso. Sim. Da questão das músicas que eu ouço quando eu tô atendendo as clientes. Eu sei que a gente aprende na escola, que não pode usar tal música, sem colocar as musiquinhas lá. Gente, eu não faço isso. Realmente eu peço para Deus preparar quem que tem que estar e só vai continuar quem se sente bem ou quem compartilha da mesma fé que eu e tá bom, tá o suficiente. Porque Deus não me deixa faltar, Deus tem uma promessa para minha vida e para minha descendência. Amém. Então, eu não negocio realmente isso também. Então, como você falou, a gente cria uma atmosfera para que quando a cliente já chega, quando a pessoa que vem até você já chega, sua aluna, como você falou também que dá aula, naquele momento, aquela energia que talvez não fosse boa para você, Deus já tira. E fica um ambiente limpo para você só ser a influenciadora na vida daquela pessoa. Com certeza. Né? Um momento de autocuidado é muito importante. Eu prego muito isso, que nós, mulheres, temos que ter um momento de autocuidado. Que quando eu cheguei aqui, igual eu te falei, trabalhando, foi de uma coisa tão grande, assim, de uma cliente foi para 2, foi para 3, e vai indicando, e eu insistindo, entregando meus cartãozinhos a qualquer lugar que eu ia, que quando eu me vi, eu comecei a atender 3 horas da manhã. Com a minha filhinha ali dormindo, eu acordava, preparava o café dela da manhã, deixava ali do cantinho da cama dela. O meu estúdio era na cozinha, eu tampava a geladeira, o fogão com a minha maca ali, começava a atender 3 horas da manhã as minhas clientes que abriam o Dunk.
E até 9 horas, 10 horas da noite, quando eu fui ver, eu não tinha um momento para mim. Aham. E engordei 30 quilos nesse país. Quando eu acordei para ver quem eu era, eu me olhei no espelho, eu falei, não sou eu. Sim. Não sou eu. Eu estou sendo hipócrita de vender algo que eu não faço em Que mim. você não tá tirando tempo pra Não você. tira um tempo para mim. Foi aí que eu vi, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso voltar a ser quem eu era, né? E aí, então, eu fiz Voltar a bariátrica. a priorizar as Sim. coisas, né? Aí eu fiz a cirurgia bariátrica aqui nos Estados Unidos. Eliminei, nunca mais voltei de volta esses quilos. E aí que eu ainda senti na pele o que é se valorizar, o que é ter autocuidado. Então, hoje em dia, eu tenho meu horário de almoço, eu tenho o horário que eu inicio, eu tenho o meu tempo da minha massagem, da minha limpeza de pele, no meu momento, eu e Deus, coisas que eu já não estava fazendo mais. Sim. Né? Então, eu prego muito, nós precisamos de um momento só nosso. A gente precisa estar bem para cuidar do próximo. Pra cuidar do próximo, eu sempre falo isso. Se você não estiver bem, você não é uma boa mãe, uma boa esposa, você não é uma boa funcionária, você não é uma boa nada. Então, ó, esse ponto que você falou, ele é muito válido de se tocar no assunto, principalmente aqui de vida imigrante. A gente vê que é um país de oportunidade, aí você começa a se esforçar como você se esforçou, você se dedicou e Deus abriu as portas. É incrível como aqui as portas são abertas. Sim. Se você bater, as portas Mas a gente são precisa levantar abertas. Isso. Se você bater, você fazer seu caminho, Sim. cavar ali o buraco até achar a porta, mas a porta se abre. Sim. Aí chega aquele ponto que eu acho que Deus, como é perfeito e educado do nosso livre-arbítrio, começa a fazer como você contou aí. Você tinha cliente de dia até de noite. Então, assim, a bênção estava vindo, a bênção estava vindo. Chega aquele ponto onde a gente fica ali naquela linha importante entre o certo e o errado, entre a prioridade e o tá tudo ok. Quando a gente vê que acontece muito aqui na vida imigrante, é que as pessoas, justamente isso, elas começam a querer sempre mais e esquecem as responsabilidades ministerial que Deus deixou para a vida delas, que é a família em primeiro lugar, e para de ter fé. Porque quando você precisa se esforçar muito, gente, quando vocês precisam se esforçar além do que você consegue carregar, você não tem um pingo de fé. Não. Porque a fé é crer no que a gente não vê. É na certeza de que Deus vai suprir o que você não tem para amanhã. Então, Deus te deu hoje para você viver o hoje. Quando as pessoas começam a querer acumular demais, querer mais, eu sempre posso mais, aqui tá dando mais, eu quero mais, você consegue ver que você ficou para trás no seu cuidado pessoal. Sim. Com certeza você estava sendo falta para sua filha em alguns pontos, porque assim no momento que você começa a sofrer, eu falo porque eu passei por isso, assim no momento que a gente começa a sofrer o peso do excesso de trabalho e eu tô cansada, eu já não tenho tanta paciência para os meus filhos, já não tinha tanta paciência para os meus filhos, sabe? Eu vou tacar a menina na parede. E a gente fica desesperada, a saúde vai ficando ruim, você já não consegue servir as pessoas, independente do trabalho, servir as pessoas, porque eu já não tinha mais paciência, dor de cabeça, doença. Então, a gente chega a um ponto que a gente tem que ver, calma aí, Deus já me abençoou, eu já sou próspera, então o que eu preciso? Prioridade. Com certeza. Você passou por isso. Fala um pouco sobre esse processo onde você viu que agora eu vou me priorizar para priorizar a minha família, o que Deus me deu em primeiro lugar, ou a gente começa a enxergar que vai ter um fim. Sim. Quando eu comecei meu processo para fazer cirurgia bariátrica, o meu médico falou comigo assim, se eu seguisse o ritmo que eu estava, eu não ia conhecer meus netos. Justamente. A gente começa a ver que aquilo que parecia interminável ia ter um fim. Sim. Aí eu parei e pensei, meu Deus, só depende de mim. Eu tenho que tomar essa atitude. Mas aí, ao mesmo tempo, você pensa assim, nossa, eu vou fazer uma cirurgia, vou ter que ficar um tempo sem trabalhar. Aí, como é que vai ser minha vida? Não. Aí vem a nossa fé, entregar nas mãos de Deus. É a hora da fé agir. Para Ele encaminhar o que for melhor pra gente. E a cirurgia bariátrica foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu sinto que tudo isso aconteceu para eu conseguir
ajudar outras mulheres a sair desse casulo, né? Eu falo também na minha vida profissional, no meu casamento, na minha maternidade. Hoje em dia eu sou muito mais realizada, porque eu estou bem comigo mesmo, né? Então, você se olhar no espelho e se sentir mais bonita, você tá com a autoestima elevada, você vai ser uma mãe mais paciente, uma esposa mais carinhosa, você vai conseguir se dedicar mais no seu trabalho, você vai conseguir explorar mais várias maneiras de aparecer para o seu público, né? Então, o emagrecimento na minha vida foi uma virada de chave. Então, eu sei que a mesma forma que eu emagreci e tiro momentos para mim, eu quero proporcionar isso para outras mulheres. Então, toda mulher que vai no estúdio, que vai no Face Spa, eu gosto de conversar, contar um pouquinho da minha história e incentivar elas. Porque para a gente ser a nossa melhor versão. Porque quando a gente se torna a viver a nossa melhor versão, tudo flui muito melhor. Quando você olha no espelho e gosta do que você está vendo, você vai acordar melhor, você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, né? Então, como é bíblico, a gente também tem que se cuidar, tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? E eu percebo, é uma obrigação, a gente é um templo do Espírito Santo de Deus. Com certeza, a gente é um templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar, né? Então, hoje em dia, eu me alimento mais saudável, automaticamente o meu marido, a minha filha, a gente consegue levar uma vida mais saudável, que também entra aí do que nós conversamos, já entra uma nova atmosfera da minha geração, né? Estou quebrando um ciclo para iniciar outro. Então, é muito legal, igual ontem no horário do jantar, na hora que a gente estava se servindo, a minha filha pede salada, né? Então, ela é o que me vê fazer, o que vê o pai dela fazendo, né? Então, essa Laísa que engordou 30 quilos de tanto trabalhar, eu sou muito grata a ela por ter passado por isso, por Deus ter permitido isso acontecer, porque eu quero transformar vidas através disso. E tenho conseguido. Já depois que eu fiz a bariátrica, algumas clientes já fizeram ou estão no processo para fazer. E isso é muito legal. E se for preciso passar por algo para eu não deixar outras pessoas passarem, ou auxiliar pessoas para saírem disso, eis-me aqui, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu acho que quando você vai trabalhar em um salão, as coisas são mais cômodas, vamos dizer assim, porque já tem a clientela que vai ali, né? Então, acaba que alguém que está ali no salão vai te ajudar, já indica e tal. Eu não fui para salão. Eu fui sozinha na minha casa. Cada cliente que eu tenho hoje e que eu tive no início foi suor. Foi conquistado. Entendeu? E eu não sabia onde comprava material. Estou falando de 5 anos atrás, no Brasil. O costume de você comprar a mercadoria é muita pessoa que vai na estética vender, são fornecedores, né? E quando eu cheguei aqui, ninguém me ajudou, não tinha quem me ajudar, né? Então, eu comprei muito material que eu não gostei, fiz procedimentos, sim, que hoje em dia eu vejo que não foram de qualidade por eu não saber para onde correr. Então, hoje em dia, quando eu vejo que alguém chegou, é da minha área, eu converso, olha, tem certificado? Você é formada? Você sabe onde comprar? Entra nesse site, usa aquilo. Eu abraço. Passar as dicas. Ensinar o caminho. Eu tenho o maior prazer de fazer isso também. Ao invés de deixar passar o que eu passei, ensinar o caminho. Sim, porque se Deus permite a gente passar aquilo, é porque pra gente não deixar outras pessoas passarem, né? Igual aqui na América tem muito isso. Nossa, mas tem 2 anos aqui na América e já tem isso, já tem aquilo. Não, porque o tempo de cada um é individual. A história que Deus vai ter para essa pessoa é diferente. Cada um tem seu propósito. E é como você falou, agradecer pelo o período ruim que te fez uma pessoa mais forte para ser exemplo para outras pessoas. Eu acho que toda a diversidade na vida de todo mundo que Deus permite. Tem um porquê. O propósito era justamente só esse. Te fazer mais forte para você ajudar as outras pessoas, até porque Deus fez a população, Deus criou a humanidade com o intuito de comunidade. Ajudando o outro. Com o tempo, esse propósito de Deus tem se perdido e as pessoas têm cada vez mais ensinado que é melhor ser individual.
Então, o que acontece? Deus permite certas coisas para a gente poder ser exemplo, que aquele momento difícil não te sirva para te deixar para baixo, mas te sirva para poder te erguer e te falar para outras pessoas, vai passar, porque quem está passando por aquilo, acho que não vai passar. Sim. Eu também passei por várias coisas, depressão na gravidez, também dos desafios de imigrantes, de bater com a porta na cara várias vezes. E esse caminho difícil que eu trilhei, eu não quero que as pessoas precisam conhecer eles trilhando. O que eu puder ajudar para que elas saibam que existe, mas que existe uma saída mais fácil, eu faço o meu máximo. E o meu único compromisso do retorno nessa atitude é o compromisso que Deus tem comigo, né? Porque a gente, como você falou, de ajudar, de inspirar, esperar por reconhecimento humano, ele é dolorido. Sim. Né? Porque a gente é humano e falha. Nem sempre a gente reconhece ao ponto que a pessoa gostaria. Com certeza. Né? Aí fica difícil a gente trilhar esse caminho se você realmente não estiver ali livre, sem apegos, e realmente fazer isso como um propósito de Deus na sua vida, como um legado, que eu falo, que é o legado que eu quero deixar nas pessoas que passam perto de mim, é de que sempre, nossa, eu sempre posso contar com a Fabiane para alguma coisa, ela sempre tem algo para me dizer, ela sempre tem algo para me indicar. Você vai ter autoridade, né, para falar sobre, porque você sentiu na pele a dor daquela pessoa. Sim. E eu acho que esse é o propósito que Deus permite a gente passar por adversidades. Com certeza. Para você ser exemplo de superação. Sim. Não exemplo de que ali o barco seu afundou naquela parte da sua vida. Com certeza. Enxergar além do que da realidade da pessoa no momento, né? É poder ser uma mão, falar com ela, passei por isso, e ser inspiração. Então, isso é, sim, um propósito de vida muito grande, que eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso, de ter largado a área jurídica, onde fui muito julgada na época, por ter passado pela depressão pós-parto e ter saído dela, em ter mudado de país, em ter vindo migrar para um outro país também, em ter passado pela obesidade. Então, são várias junções que, sim, eu não quero... Quando eu vejo alguém que esteja passando por isso, eu tenho autoridade de ajudá-la e falar que, sim, tudo tem como se resolver. Tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel, né? A gente vendo, ouvindo você falar pela sua história, é uma história completa você tem quantos anos você falou? Vou fazer 30. Você vai ter uma história completa nesse decorrer dos seus 30 anos de recomeços, né? Sim. É o tempo todo recomeçando algo, talvez abrindo a mão de algo que parecia ser grande em busca de algo que você achava que seria melhor. Sim, né? igual eu falei no início do podcast, tudo que eu me proponho a fazer, eu não me coloco como opção A, B e C. Eu foco na opção A e tem que fazer a A dar certo. Independente das circunstâncias que aparecem, a gente tem que achar um caminho para correr e fazer dar certo. É acordar cedo, é investir, é não desistir. E hoje em dia, a nossa área, a área da beleza, igual a gente estava falando, todo dia é uma novidade. Todo dia é uma novidade, todo dia é um desafio. E acho que a gente aparecer no Instagram, sempre estar arrumada, faz parte do dia a dia. Que isso também sirva de inspiração para outros profissionais. E como eu estava acima do peso antes, coisa que eu não me sentia vontade de fazer. Então, e nisso, quando a gente começa a aparecer mais para nossa empresa, isso vem uns haters também. Sim. Né? Sim, claro. Então, uma última caixinha de perguntas que eu abri sobre isso, sobre posicionamento de imagem no meu Instagram, que eu gosto muito também de dar várias dicas, teve um fake que falou, você tá mais parecida, está se achando depois que emagreceu. E é óbvio. Claro que você tá se achando mais bonita, mais saudável, claro, mais feliz. Eu falei assim, claro, você tá certo, tô mesmo. E que isso também quem vê, perceba o quanto se cuidar faz bem. Se cuidar faz bem, se sentir bem faz bem. Você
igual eu te falei. Não tá errado se sentir bem, se sentir se achando. As Não pessoas tá. querem diminuir o sentimento das Sim, pessoas, né? Tem que sim. sempre se sentir ali, coitada. Não, eu me sinto bonita. E se você tá se sentindo bonita, você tem que postar. Se igual eu vou na igreja, eu posto que eu tô na igreja, eu tô comendo alguma coisa legal, eu posto uma coisa legal, porque hoje em dia, é a realidade da vida. A vida tá na internet, mas também a gente tem que ver o nicho que a gente quer seguir. Sim. Porque tem vários tipos de influenciadores, Sim. né? Eu uso a minha rede social do Face Spa para eu fazer algo da minha roda ali, né? Do meu segmento. Eu não posto muito a minha vida patrimonial ou alguma coisa muito íntima. E tudo ok, quem posta, né? Você tem que saber a linha de raciocínio que você vai seguir. Onde você quer influenciar. Sim, mas hoje em dia, o meu Instagram é tudo pensado. Cada post que eu faço é estudado. E hoje em dia, você tem que ter essa linha de raciocínio no marketing. Porque não adianta você ter uma assessoria ok, que vai fazer um post lindo para você, mas você só ir lá e postar. Não, você tem que primeiro mostrar a dor da sua cliente e falar, opa, eu consigo resolver essa dor sua. Um exemplo, hoje vou postar um reel sobre cílios. E os cílios do Face Spa têm uma durabilidade incrível. Eu tenho cliente que os cílios duram 70 dias. Olha, muito tempo. Então, como eu vou conseguir... Com a vida corrida de imigrante, né? é a solução. Então, isso hoje em dia é o meu diferencial. Eu consegui encontrar a dor, que é o quê? Por que você não faz um alongamento de cílios? Porque ele não dura, com 2 semanas já tá tudo falhado. E realmente, eu não tenho tempo de ficar fazendo manutenção toda semana, de 15 em 15 dias. A minha vida é muito corrida. Opa, vou resolver a dor dessa cliente. Hoje em dia, a gente tem uma técnica no Face Spa que a gente consegue dar esse conforto, essa durabilidade para cliente. Então, um exemplo. Vou postar sobre os cílios Lash Face 40 dias. Vou começar assim. Uma cliente me procurou que os cílios dela estavam falhados e ela fez tem 10 dias. Você já passou por isso? A cliente vai votar. Sim. Por que você não faz alongamento de cílios? Porque não dura, porque você não tem tempo. Aí a pessoa vai votando. E depois, a cerejinha do bolo é o quê? Eu solucionando o problema dela. Isso. Né? Então, o Instagram hoje em dia, ele serve para você vender. Eu falo que o feed é a minha loja e o meu story é o meu tete-a-tete com o meu cliente, né? Então, o Instagram tá ali para isso, ele tá ali de mão beijada, né? Então, quem entra no meu Instagram ali é a minha rede ali que vai ser uma futura cliente. Hoje em dia tá mais fácil de você conseguir ter acesso ao cliente, a mostrar o seu trabalho que antigamente, do que lá 20 anos atrás, por exemplo, da minha carreira. Gente, não tinha como, nem telefone a gente mandava mensagem para essas coisas. Então, assim, você tinha que ir atrás. Você tinha que torcer para uma pessoa te conhecer e essa pessoa passar para outra pessoa. Então, as redes sociais já estão ali já para cortar esse caminho. Sim. Então, é muito importante que o profissional, independente da área, faça isso que você está falando. Sim, se dedica para o marketing, se dedica para como divulgar o trabalho dele, para o trabalho dele alcançar o público esperado, né? E assim, ele ter sucesso, um sucesso mais rápido, talvez. Eu falo que o boca a boca, ele sempre vai ser o boca a boca, porque uma cliente satisfeita, ela já vai fazer a sua propaganda independente de qualquer situação, de onde quer que ela esteja, ela vai te indicar. Hoje em dia, graças a Deus, as minhas clientes já fazem isso por mim. Inclusive, quando eu comecei a aplicar essa técnica de cílios que duram, eu fui muito julgada, muito ridicularizada. É fake, é marketing, é mentira, isso não existe. Então, eu tive que, passo a passo, fazer uma cliente, fazer outra, para provar que os cílios duram. Tem resultado de causa. Tem resultado. Então, hoje em dia, por essa técnica ter um sucesso absurdo, eu agradeço muito as minhas clientes do início que acreditaram em mim e elas mesmo foram trazendo amiga, foi comentando, porque quando eu comecei a falar que essa técnica ia durar, ninguém acreditava. E hoje em dia tem resultado, as pessoas fazem. Eu preciso dessa técnica. Hoje em dia... Eu não tenho tempo de ficar fazendo direto também. Até parei de colocar cílios, porque é muita coisa pra fazer. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho clientes de Nova York, eu tenho cliente da Flórida,
que andam bastante para vir fazer os cílios Pra ser pela atendida. durabilidade que ele entrega, né? Então, hoje em dia, a vida da mulher é muito corrida. Sim. Ninguém tem tempo, né? Então, o alongamento de cílios, a micropigmentação veio aí para isso, Que é algo para trazer semi-permanente. facilidade, comodidade para a vida da mulher e autoestima. Sim. Quando a mulher conhece o que é ter uma autoestima elevada, é um caminho sem volta. Não volta atrás Né? mais. Tem cliente que vira pra mim e fala assim, você tá criando um monstro, porque agora eu só quero saber da minha autoestima. E sim, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se priorizar. Então, Você tem que investir em você. As pessoas têm que entender que elas têm que investir nelas. Porque quem merece o reconhecimento, o retorno do trabalho que você faz, em primeiro lugar, é você. Sim. Não é só guardar, comprar bens materiais. E se você não estiver bem para usufruir daquilo, né? Com certeza. Então, quando você tá bem, investe em você, o pouco que você tem vai ter um valor maior. Vai. E quando você tiver um muito que você trabalhou e juntou, você tá bem, tá saudável, como você falou. Alimentação saudável, tá saudável para usufruir. Porque o que mais acontece aqui na América, então, é pessoas que se matam de trabalhar e constroem impérios que morrem antes. Ou então tem uma vida totalmente doente que não consegue usufruir do que construiu. Sim. Né? Então, o autocuidado, o amor, gente, isso é uma obrigação bíblica. É uma obrigação que Deus deixou pra gente. Como você vai amar o próximo se você na Bíblia fala ama o próximo como a ti mesmo? Se eu não amo a mim, Você tem que se eu amar, não me se cuidar, cuido, se se eu priorizar. não cuido da minha pele, do meu cabelo, se eu não cuido do meu emocional, do meu espiritual. Então, sabe, agora por último, agora da minha experiência, que foi os meus dentes que eu arrumei, que foi o meu maior sonho, sempre foi meu sonho isso. E quanto isso te fez bem, o né? tanto isso que me fez bem e outras pessoas que eu já inspirei, que vieram também fazer o tratamento de dente, que falam assim, nossa, Fabi, quando eu vi que você fez, eu vim fazer também, porque eu sempre não gostei dos meus dentes, tava tudo feio, e que são da área da beleza, que muitas vezes não estavam nas redes sociais, como você falou da importância, porque a pessoa não tem coragem de aparecer, entendeu? Eu tinha muita dificuldade, apesar de que não tinha o que fazer, né? Eu sou igual você, meu plano A era esse, não tinha outro, então gostando do dente, eu não gostando do dente, eu tinha que estar fazendo vídeo e foto. Então, o que acontece? E as pessoas não se colocavam, não colocam a empresa dela a jogo, não aparecem, porque se sentem inferior, se sentem incapazes. Então, eu vejo meninas de muito futuro, de técnica, são ótimas, mas não conseguem colocar isso para as pessoas aparecer. E é muito importante hoje que elas vão ter acesso a esse podcast, conhecer a sua história e ver o tanto de caminho que você passou. Você passou pela obesidade, teve que fazer uma cirurgia. Hoje você está aqui sendo um exemplo de autoestima e de beleza e inspirar elas para elas saberem que a gente tem que correr atrás mesmo do que deixa a gente se sentir melhor para a gente poder fazer as coisas melhores. Sim. Hoje em dia está muito mais fácil o acesso, né? Aqui, graças a Deus, nos Estados Unidos, se você acorda, vai trabalhar, você tem um resultado, você vai conseguir o seu dinheirinho ali para investir em você, igual você trabalhou do seu sorriso. Eu percebo que quando as clientes vão lá, faz uns cílios, uma sobrancelha, ela posta mais story, ela tá mais assídua na rede social. Então, ao mesmo jeito que às vezes a gente acha que o nosso trabalho é banal, mas olha o que o seu dentista fez, transformou a sua vida. Exatamente. É assim a vida de um esteticista. Isso. Você transforma a pele de uma cliente, um olhar, um corpo através... Hoje o corporal está muito moderno. Muito avançado, né? Muito avançado. E a gente, como profissional, tem que se valorizar e saber a importância de cada mão de obra na vida das pessoas. As pessoas precisam da gente, né? E não adianta também a gente só ser um bom profissional. A gente tem que parecer ser um bom profissional. A gente tem que se arrumar para trabalhar. Demonstrar, né? A gente tem que, saber se posicionar, né? Porque muitas das vezes a cliente você vai em um lugar fazer um atendimento, uma profissional tá lá, parece que ela nem queria estar ali.
Sim. né? Não passou um pente no cabelo, não colocou uma roupinha bonitinha. Você tem que arrumar para o seu cliente. Sim. Você tem que ser uma inspiração para o seu cliente. Nós trabalhamos na área da beleza, a gente tem que vender a beleza. E isso vai muito além de ser magro, de ser gordo, de ter um cabelo. É justamente o que eu ia falar. É você ser... A beleza, a sua beleza. Você não tem que ter ser, um padrão. Exatamente. Você tem que ser a sua melhor versão de acordo com a sua realidade, né? Eu não tô falando que todo mundo tem que seguir um padrão X ou Y. Não, cada um tem uma realidade. Sim. Um exemplo, eu sou louca para cortar meu cabelo, fazer um long bob, mas eu cortei, não gostei e coloquei um aplique. Então, não tem um padrão para você seguir. Você pode ser várias versões. Você enjoou daquela versão, você vai ser a outra versão. E assim é a vida. O importante é você estar bem consigo mesma. É o que eu ia falar. Né? Independente do que você faça, você sentindo bem consigo mesma, isso transparece que na Bíblia também está escrito que o que aformoseia o rosto é um coração alegre. Não adianta eu encher de procedimento externamente e meu coração está triste. Eu nunca vou transmitir beleza. Do mesmo jeito que tem pessoas que não fazem muitas coisas. Verdade. Tem um cabelo ali, nunca fez uma luzes, não tem extensão de cílios, que hoje também está na moda, ou a minha. Que não fez uma lente de contato, mas o coração dela é tão alegre porque ela já tem a tão falada autoestima. Sim. Que ela transparece beleza. Então, o que se resume à área da estética e beleza na autoestima é ter um coração alegre. Com Que na certeza. Bíblia fala que é esse coração alegre que transmite beleza, Com né? certeza. Então, quando a beleza, a estética também passa de algo de autoestima e vira um vício, um exagero, por que fica aquele exagero que a pessoa busca constante esteticamente por não tá fora? bem consigo mesma. Porque o coração dela não tá alegre. E só um coração alegre transmite beleza. Com certeza. Então, por isso que é muito importante quando a gente tem um ministério firmado em Deus, confiança em Deus, baseado na Bíblia, baseado nos mandamentos de Deus, e a gente consegue ter uma profissão que a gente transforma a vida das pessoas, pra gente entender. Eu sempre trabalhei na área da beleza, eu comecei com maquiagem, eu sempre falei que dentro da maquiagem eu realçava o que a pessoa tinha de bonito. Eu não tentava mudar a pessoa. Se ela tem a boca bonita, vamos realçar a sua boca bonita. Se tem os olhos, os cílios, né? Então, porque justamente no final das contas, o que vai contar é a autoestima, que é uma palavra moderna para um coração alegre. Com certeza. Não é verdade? É isso que vai fazer toda a diferença. Então, Laísa, pra gente terminar aqui o nosso podcast, foi muito bom o bate-papo. Eu também gostei. Foi uma troca obrigada. muito legal. Muito obrigada por ter essa oportunidade de passar um pouquinho da minha história, que, igual você falou, por mais que eu tenha 30 anos, eu sinto que eu já passei por muitas situações que eu posso agregar à vida de outras mulheres. Estou aí em constante aprendizado, evoluindo, e sempre o meu foco é viver o meu propósito. Sim. E eu sinto que eu vivo o meu propósito através da estética, quero inspirar outras mulheres também, que hoje em dia eu vivo o extraordinário da estética. A estética, sim, pode fazer você viver o extraordinário da vida. Gente, a área da beleza, eu falo e repito, ela é a área que mais cresce, tanto que a medicina tá indo para a área da beleza. Então, foi a época que ser manicure, fazer sobrancelha, maquiadora, era profissão de quem não tinha feito uma faculdade. Sim. Hoje em dia é uma das áreas mais valorizadas e que, inclusive, praticamente virou necessidade básica na vida das pessoas, que é a busca por se sentir bem. O primeiro passo para você que trabalha na área da estética é você aceitar que sim, você merece o extraordinário da vida. Sim, você é uma empreendedora. Sim, você é uma empresária. Encarar isso, levar a sério a sua profissão, que não tem erro. Você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos. Você primeiro tem que acreditar que você é capaz. Isso aí, eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, mas já tá aí. Mas já tá essa mensagem final, que é o que você falou, que acreditar em você, que você é capaz, superar os desafios. Toda profissão, gente, tem desafio. Investir, estudar, atualizar nas técnicas, trabalhar da melhor maneira possível. Biossegurança hoje em dia é algo muito importante. Que é uma das vezes coisas mais requisitadas aqui nos Estados Unidos, é a questão de
de biossegurança. Eu brinco que deixa de lado um pouco o cappuccino com Nutella e pensa mais na sua biossegurança, nos seus atendimentos. Sim. Porque hoje em dia essa era do Instagram também tem romantizado tanto que às vezes as pessoas deixam de lado a parte muito séria, que é a biossegurança, e que aí entra a importância de um estudo primário para depois você se atualizar nos cursos online da vida, né? Sim, justamente. É muito importante isso aí, a segurança sua, do seu cliente. Que eu sei que muitas profissionais têm medo mesmo de lidar. Faz um curso, por exemplo, de micropigmentação, que tem agulha. Nossa, tô com medo se eu machucar alguém, fizer alguma coisa, se a pessoa for no médico. Gente, isso são coisas que a gente... Você falou, lá no primordial você aprende cuidados básicos, que não vai ter erro, não vai acontecer esse tipo de coisa quando você tem a consciência do importante que é a segurança do seu cliente, a sua em primeiro lugar. E assim, você buscar crescer e os resultados virão. Eu tenho certeza que pelo tudo que você falou, deu para ver que você é um resultado de uma história de sucesso. Então, para a gente finalizar, me conta... Define aí para nós, então, apesar da mensagem que você já deixou para as meninas de como que é trilhar o caminho, o que você acha que define a sua carreira profissional, que você gostaria de deixar como inspiração, uma coisa simples, uma frase simples, que é assim, siga isso, faça isso, para você deixar como a mensagem final para as pessoas que vão ouvir a sua história. Então, independente da sua profissão, seja ela na área da estética, seja ela na limpeza, você tem que levar a sério o que você faz. Levar a sério, ter comprometimento, aceitar que você, sim, merece o melhor do que esse mundo tem a te oferecer e fazer a sua parte. Se sentir uma pessoa que o que você faz vai fazer diferença na vida da outra pessoa, se valorizar, porque se você não se valorizar, o seu cliente não vai se valorizar, né? Então, o preço é diferente do valor. Então, agregue no seu trabalho, se atualize, estude, invista na internet e o principal, que o seu trabalho e o seu propósito de vida andem juntos. Porque quando você consegue descobrir o seu propósito de vida, as coisas fluem melhor. E hoje em dia, eu vivo o meu propósito de vida. Muito bem, parabéns. Aí, por isso que a gente vê que tem resultado, teve superação, momento difícil, mas tudo isso te fez para chegar hoje quem você é e viver, como você falou, o extraordinário que Deus proporcionou para sua vida. Gerar testemunho dói. Sim, muito. Né? É bíblico que, olha, o tanto que Noé demorou a construir a arca. E Deus poderia ter feito a arca, no instalar de dedos. Mas Deus não faria um Noé em um instalar de dedos, né? Então, eu sei que tudo que eu passei e passo é para ser quem eu sou hoje. Né? E não vai ser do dia para a noite. Você precisa começar de baixo, você precisa começar num quartinho da sua casa para você valorizar cada passo e olhar para trás e se orgulhar e ser um testemunho. Porque gerar testemunho dói, mas vale a pena. Mas a dor passa. E o testemunho percorre pela vida inteira, trazendo bênção para a vida das outras pessoas, não é verdade? Até porque Deus é o bálsamo, cura a nossa dor. Amém. E o testemunho fica para sempre. Esse podcast está mais espiritual para empreendedorismo, que legal! Gente, o que eu vou falar para vocês, empreender é tão difícil que se não for Deus no barco... Se não for Deus, a gente abandona o barco! Abandona o barco, ele afunda mesmo, porque é uma luta diária. É diária. Então, Laís, agora fala para nós, você já contou tantas habilidades que você tem, falou um pouco dos protocolos que você trabalha, fala para nós, deixa para quem está te acompanhando e está te ouvindo, então, o nome do seu espaço é Face Spa. Isso, Face Spa. Onde está localizado? Deixa para nós o seu Insta para a gente poder seguir a sua história, que eu já vi que você tem muitas dicas também de marketing para dar. Fala um pouco sobre o seu trabalho, o seu espaço de atendimento. Sim. O Face Spa fica localizado em Léo Misté. Nós temos um estúdio lá onde nós oferecemos tratamentos faciais e corporais. Mas o nosso queridinho, que a mulherada vem de longe para fazer, é o nosso Lashes Face 40 Days.
ou mais. Igual eu falei, nossos cílios duram 30, 40, 50, 70 dias, 90 dias. Maravilha. Maravilhoso. Então, convido todas vocês a conhecerem o Face Spa em Leominster. Vai ser um prazer enorme. Então, você que está ouvindo esse podcast, nos envie mensagem para o Instagram, @FaceSpaOficial, que eu vou garantir 10% de desconto para vocês. Maravilha, gente. Ó, já a partir de agora já vai ser obrigatório todo mundo que participar dar desconto para nossa seguidora. Eu lancei. Lançou aí. 10%. Eu vou querer meus 10% de desconto, porque eu preciso de um cílios que dura eterno. Claro! Tá? Porque depois que eu ganhar neném, eu preciso estar pelo menos a face do purpério de cílios. Tá garantido 10% de desconto para quem ouvir esse podcast, mandar lá, vim pelo podcast da Fabi, 10% de off. Isso, gente, aproveita. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Então, Obrigada. o carro-chefe é a extensão de cílios, Sim. mas você também faz micropigmentação. Faço micropigmentação, limpeza de pele, massagem. É um spa bem completo. Nós fazemos corporal e facial. Ó, maravilha. Profissional completo, já sabe onde vocês encontrar aí da região de Leominster. Isso. Da região de Leominster, vocês já sabem onde encontrar Face Spa, onde vai ter tudo que vocês precisam, mulheres. É Muito diária. obrigada Obrigada por ter a feito você. parte desse projeto, por ter trago a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu fico feliz. E muito obrigada por abraçar esse projeto, por aceitar o convite, por estar junto com a gente. E você agora faz parte de mais uma empoderada, onde vai ter ali a sua história inspirando, criando esperança, trazendo resultados, porque o melhor de tudo que eu vejo nas meninas que vêm aqui é que todas elas têm resultado. Então, o resultado, ele é somente a prova de algo que você faz bem. Mas muitas vezes ele por si só não conta a trajetória que você passou. Então é importante e tão Conheceu lindo por trás. Conheceu por trás da história de todo mundo, para todo mundo aí que tá ouvindo ver que vale a pena, não desista, tudo vai dar certo e assim a gente tem um resultado. Muito obrigada. Obrigada a você, prazer Foi te um conhecer, prazer te amiga de profissão e de fé. Ah, com certeza, o que eu mais amo. Obrigada, gente. Tchau.